o ex-presidente americano Donald Trump venceu as primárias do Partido Republicano no estado de Iowa nesta segunda-feira, 15 de janeiro. Tá aí, imagem do Trump. Essa foi a primeira votação da pré-campanha republicana para as eleições presidenciais de novembro. Desde 1972, Iowa tradicionalmente realiza as primeiras eleições primárias do Partido Republicano, o que confere ao estado um estado de trampolim para as campanhas. Um bom desempenho em Iowa pode impulsionar a candidatura, atraindo mídia e doações, né? Enquanto o resultado ruim pode ser devastador. Para comentar um pouco essa primeira vitória do Trump, eu já estou aqui com o Alexandre Borges. Estávamos conversando aqui nos bastidores antes do programa, trocando impressões, falando groselha. Definitivamente eu preciso ir no Rio de Janeiro para a gente tomar aquela caipirinha, para a gente conversar pessoalmente. Meu caro Ale, não, eu já estou me convidando, né? A minha cara de pau já diz tudo. Como diz aquele cara da escolinha do professor Raimundo, venha! Venha! Boa, Ale! Ale, primeira vitória do Trump, por uma margem acima do que se imaginava. Dá para dizer de cara que o Trump vem com tudo ou precisamos esperar um pouco? É muito cedo para tirar qualquer tipo de prognóstico ou ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte? Não, ele veio... Olha, a questão é o seguinte, é claro que nós estamos falando de uma eleição que acontece em novembro, nós estamos em janeiro, então a única dúvida é algum fato novo, né? Cai um raio na cabeça do Trump, sei lá. Agora, se as coisas continuarem se desenvolvendo do jeito que estão, a vitória dele em Iowa não foi brincadeira. Ele teve mais do que 50% dos votos, que é uma coisa absolutamente inédita. Ele abriu 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A maior vitória já registrada em todas as vezes que teve essa primária em Iowa foi 12 pontos. Ele abriu 30. Então, assim, ele nem precisava ganhar em Iowa para ser o escolhido. Vamos lembrar que em 2016, que ele nem tinha sido presidente ainda, em 2016 ele perdeu em Iowa, né? Abriu com a vitória do Ted Cruz. Mas depois ele reverteu, teve a maior votação em primária da história de um candidato republicano. Foi a votação dele em 2016, então ele quase que chutou a porta para dentro do Partido Republicano e foi o escolhido e depois venceu a eleição. Então, assim, ele não tem concorrente hoje viável dentro do Partido Republicano. Eu dei essa matéria mais cedo, depois o nosso companheiro Duda Teixeira fez uma ótima análise também, convido a quem está acompanhando a gente dar uma olhada lá. Basicamente, qual foi o cenário? O Trump ganhou de lavada no estado inteiro. Tem um condado lá, que é o Johnson County, que, se não me engano, ele perdeu por 1 voto para Nikki Haley, mas não conta, né? Quer dizer, na verdade, ele ganhou de lavada no estado inteiro, com muita tranquilidade, principalmente no eleitor menos escolarizado e mais pobre. Isso é outro ponto interessante. O Trump, ele é um republicano popular nas camadas médias e baixas da população. Então, ele tem uma base popular muito forte, né? A Nikki Haley, por exemplo, ela é bem votada entre os bem escolarizados, ricos e tal, que é aquela base tradicional que se associa ao eleitor conservador do Partido Republicano, porque nem sempre os republicanos estão conectados com a base mais popular dos seus eleitores e até da própria população como um todo. Não é o caso do Trump. E é por isso que quem não gosta do Trump cola nele a história de ser populista. Populista é o que eu brinco, que eu falo, é um xingamento para alguém que é popular e você não gosta. Se alguém é popular e você não gosta, você chama de populista. Mas o Trump, ele tem uma base forte entre negros, latinos, gente que você não associa naturalmente ou normalmente ao Partido Republicano. Então ele foi muito bem, muito mais do que ele precisava para garantir não só porque essa é a primeira, tá? As primárias, elas rodam o país. Apenas ontem a gente teve a abertura, né? Mas foi uma abertura tão avassaladora que perde um pouco a graça do que vem pela frente.
Ontem a gente teve o Succession ganhando o Emmy, a gente teve o Messi ganhando pela 8ª vez o jogador do ano, e a gente teve o Trump vencendo em Iowa. Ontem foi um goleada, dia... né? Ontem foi um dia sem surpresas, né? Porque todo mundo achava que o Succession ia ganhar o Emmy, todo mundo achava que o Messi ia ganhar o melhor jogador e ganhou pela 8ª vez, e o Trump também. Então, assim, eu vi alguns analistas, eu vi um que teve a manha de dizer, não, porque eu acertei que o Trump ia ganhar. Você fala, amigo, tá bom. O que mais que você acertou? Aí é brincadeira, né? O que mais você acertou? Que ontem é a segunda? Não, ele deve ter acertado que estava frio em Iowa também, né? Matheus, coloca aí o artigo do texto do Alexandre, que ele publicou mais cedo, sobre os 30 pontos. Tá aí, Trump abre 30 pontos de vantagem sobre o segundo colocado em Iowa. Tipo, também fazer previsão da Fórmula 1, né? Verstappen vai ganhar a corrida. Gente, pelo amor de Deus, né? O que a gente pode destacar também é que em alguns lugares de Iowa a sensação térmica era de menos 40 graus. Tá um frio, assim, tá um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos. Em Iowa especificamente, estava muito frio. E coincide que Iowa tem aquele sistema que eles chamam de caucus, né? Que é um sistema diferente. As pessoas elas têm que sair de casa, ir para um lugar onde tem uma reunião, que é uma coisa que vem desde o tempo da colonização, é muito charmoso. Para quem gosta de política, é muito charmoso. Essa coisa do candidato ter que levantar e falar, ou os seus defensores, seus militantes, ter que juntar e, né, no gogó, convencer as pessoas. Depois o sujeito vai lá no papelzinho e escreve o nome. Então, isso teve... O clima, né, a temperatura teve uma influência, porque realmente muita gente não saiu de casa. Mas isso não é um detalhe, né? Quer dizer, você teve esse turnout alto, mas não muda o fato de que o republicano mais popular, e que hoje, segundo as pesquisas, ele inclusive está à frente do próprio adversário, do Joe Biden. O Joe Biden, ele tem vários problemas, né? Quer dizer, ele não engatou na economia. Ele é um sujeito que entrou, mas ele tem 81 para 82 anos, é o presidente mais velho, perdão, da história dos Estados Unidos. Eu vou falar de idade, olha aí, comecei a tossir. Perdão. Vamos lá, vamos ajudar aqui o Alê. Idade aqui também, enfim, vamos que vamos. Respira, quer tomar uma água? Sem problema. Não sei o que deu aqui. Mas, enfim, Diga lá, Biden... Querido. O Biden, ele dá sinais de senilidade, né? Realmente, não é o Abílio Diniz, que está na academia com, sei lá, 90 anos levantando peso, não é isso, né? Porque depende da condição, não é só a idade. Eu, pessoalmente, isso eu posso contar para vocês, em 2018, eu estive nos Estados Unidos e eu vi um comício do Trump ao vivo. Eu vi o sujeito 1h30 falando, e o Trump é uma força da natureza. Você pode gostar, não gostar dele, tudo bem, não é isso, né? Mas, assim, eu vi o sujeito 1h30 falando ao vivo, e a força que ele tem, ele é um sujeito muito alto, grandão, e ele tem um vozeirão, e ele fala 1h30 sem parar, quase sem respirar. É uma coisa que, para quem está assistindo, é uma experiência, no mínimo, marcante, né? Então, assim, o Trump não é tão mais novo do que o Joe Biden, né? O Trump, ele nasceu, acho que em 46, ele vai fazer 70 aí, 75, 76, né? Me ajuda aí. Não, mais. Mas assim, ele não é. Dá uma olhada aí no Google aí que você me ajuda na memória. Não, ele está com 77 anos. 77. Ele nasceu mais precisamente em junho, 14 de junho de 1946. Isso, exatamente. Ó, eu acertei o 46, eu lembrei o junho. Bom, então assim, Segunda Guerra. Exatamente. Então assim, ele é uns 4 anos mais novo que o Biden. Mas em termos de vitalidade, de saúde, o Trump parece filho do Biden, parece neto do Biden, né? Então assim, os 4, 5 anos que eles têm de diferença não espelham a diferença de vigor físico, de energia e de saúde dos dois. Eu estou falando porque eu vi pessoalmente. Eu estive nos Estados Unidos e vi o homem falando ao vivo, e é uma coisa impressionante, né? E ele continua muito energético. As pessoas que trabalham com ele, todo mundo diz que não entende de onde vem essa energia, que ele é o primeiro a acordar, o primeiro a chegar no escritório, o último a sair, enfim. Algumas pessoas nascem com isso, né? Ele nasceu com esse vigor. Então ele é um cara energético, ele é um cara que está vindo com muita força para brigar por essa eleição,
e o adversário dele é alguém que tem uma saúde debilitada. Inclusive, especula-se muito em relação à própria saúde mental, né? De quanto que ele está senil, que ele está esquecendo, que ele está trocando as coisas. E, coincidência ou não, aí abre para debate, né? Mas ele, durante os anos de Joe Biden, você teve aí um mundo ficando muito mais inseguro. Você teve guerra na Ucrânia, você tem ainda, né? Está rolando, você tem a invasão que o Hamas fez nos Estados Unidos, uma coisa totalmente sem precedente, né? Você tem aí a China dizendo que vai invadir Taiwan, que não quer nem saber. Você tem hoje, eu dei a notícia mais cedo, que a Coreia do Norte dizendo, acabou essa. A Coreia do Norte disse assim, vamos parar de fingir que a gente quer paz com a Coreia do Sul, a gente quer guerra, a gente quer invadir e a gente quer mandar na península inteira. Então, assim, a gente tem na Casa Branca um sujeito fisicamente debilitado, fraco, que não é tão popular, até porque o Partido Republicano foi muito para a esquerda nos últimos anos, e principalmente nas suas alas mais jovens, né? O jovem, ele comprou um discurso woke, ele comprou um discurso muito radicalizado, e o Joe Biden, ele não é tão radical. O Joe Biden, ele é uma esquerda da old school, de um time mais antigo e tal. Então, ele não é um cara que tenha muita naturalidade para comprar a conversa woke, ele não inspira isso no eleitor mais jovem, democrata. Então, ele não consegue engajar tanto, como a Hillary também não conseguia, né, porque também é de uma outra geração, e que era diferente do Obama, né? O Obama era um cara mais jovem, ele era em si ele personificava a política identitária e ele tinha um discurso que colava muito no identitarismo, muito, inclusive, dessa virada do Partido Democrata e do próprio debate político americano indo muito para a esquerda. Deve-se, evidentemente, a 8 anos de Barack Obama na Casa Branca. Então, assim, você tem uma situação onde o Trump, inegavelmente, ele é não só o favorito para a indicação do Partido Republicano, mas ele hoje é o favorito, inclusive, para a eleição, para ganhar em novembro e voltar a ser presidente da República. Se ele fizer isso, ele vai repetir aí uma curiosidade Wikipedia. A gente tem boa memória, às vezes não serve para nada, mas vamos lá. Nos Estados Unidos, você tem uma regra de reeleição que foi feita depois do governo Franklin Delano Roosevelt. O Roosevelt, ele foi eleito 4 vezes, né? Seguidas, né? Ele morreu, ele teve uma hemorragia cerebral e morreu durante o seu 4º mandato presidencial seguido, né? Que entrou o Truman, que era ali o final da Segunda Guerra Mundial. E aí baixou-se uma nova emenda à Constituição, proibindo essas reeleições eternas, né? Então, hoje, nos Estados Unidos, pela Constituição, você só pode ser reeleito uma vez. O Trump, se ele for reeleito, vai ser uma reeleição não consecutiva. E isso só aconteceu uma vez lá no século XIX, com um democrata chamado Grover Cleveland, que foi, se não me engano, se a minha memória não está me traindo, ele foi o 22º presidente americano. Ele entrou, depois ele perde a eleição 4 anos depois para o Benjamin Harrison. O Harrison governa 4 anos, sai, e o Grover Cleveland volta, se a minha memória não está me atrapalhando. Mas, se isso acontecer, o Trump será então o segundo da história americana a ter uma reeleição não consecutiva. Sair, ficar 4 anos em casa, aliás, que casa, né? Em Mar-a-Lago. Para quem não conhece, o nome é Mar-a-Lago, porque o negócio é tão grande que é mar de um lado e lago do outro. E Mar-a-Lago é o maior imóvel da Flórida inteira. É a casa do Trump. É o maior imóvel da Flórida. Então, né, ele foi para casa, que não é qualquer casa, e está com chance aí, realmente real de... e com a Melania em casa ainda. E aí, 4 anos depois, ele está aí com essa chance de voltar para a Casa Branca, e a bola está muito redonda para ele.